A leitura da Palavra de Deus nos coloca diante de textos que nem sempre são de fácil compreensão, principalmente quando nós não observamos o contexto onde ele está escrito. Um desses textos, creio eu, encontra-se em 1 João capítulo 5, versos 16 e 17, quando nós assim lemos: Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso eu não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Uma questão que observo constantemente é a tentativa de explicar este verso que fala de pecar para a morte e que diz que há pecados que não são para a morte, por meio do texto que nós conhecemos como o pecado contra o Espírito Santo. Então, muitos têm concluído que o pecado para a morte citado em 1 João capítulo 5 é aquele citado também em Mateus capítulo 12, quando o Senhor diz que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Fica simples entender que esses dois textos não têm ligação, pelo simples fato que o pecado citado em Mateus 12 é um pecado praticado na presença física, pessoal do Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e que quem está agindo nesse texto é o Espírito Santo, levando os homens realmente à convicção de seus pecados, e eles se negam disto, eles procuram acusar Jesus de realizar milagres, expulsão de demônios pelo poder de Satanás. Então, o pecado de Mateus 12 não pode ser cometido no nosso tempo, simplesmente porque nós não temos o Senhor Jesus presente fisicamente neste mundo. Então, aquilo que João está falando no 5º capítulo da sua primeira epístola e aquilo que Mateus registra no capítulo 12 do seu evangelho não tem ligação, não têm referência à mesma questão. Agora então, qual é o pecado para a morte citado por João em 1 João capítulo 5? Eu creio que se nós formos ao Velho Testamento, haverá ali duas expressões que poderão nos ajudar muito a entender o que significa pecado para a morte. Em Números capítulo 15, principalmente no verso 27, ou especificamente no verso 27, Moisés diz assim: se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. Notem que haviam pecados na lei punidos com a morte e pecados que não eram punidos com a morte. Aqui Moisés se refere a um pecado por ignorância, ou seja, a pessoa não estava consciente daquilo que ela estava fazendo, ela não foi algo intencional, mas literalmente por ignorância da lei. Então foi estabelecido um sacrifício que viria então expiar aquele pecado. Mas no mesmo capítulo, no verso 30, Moisés diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria o Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo. Então aqui, já em outra condição, ele diz sobre pecar temerariamente. A expressão temerariamente quer dizer de uma forma desafiadora. Você sabe o que está fazendo, você tem consciência do seu ato e mesmo assim você faz. Notem que esse pecado era punido com a morte. Nós podemos entender um pouco melhor disso quando nós vamos então para o Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 5, você conhece essa circunstância. Paulo diz sobre um homem que estava em pecado na igreja em Corinto e ele negava-se a abandonar esse pecado. Então Paulo assim sentencia no verso 5: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Notem que a sentença sobre esse homem não era de forma alguma a perda da salvação, a Bíblia jamais vai apoiar isso, mas realmente a disciplina da parte de Deus de tal forma que este homem perdia a segurança da comunhão com a igreja
e agora ele estava à mercê de Satanás, para que Satanás até mesmo pudesse tirar a sua vida. E qual a razão dessa dura sentença? Realmente a dureza de coração. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, ele sabia que estava errado, e ele mantinha-se duro quanto a realmente quebrantar-se diante do seu próprio pecado e abandoná-lo. Então, o pecado para a morte, em suma, ele refere-se ao pecado de pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm consciência do seu pecado, que têm consciência daquilo que estão fazendo contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, mas mesmo assim permanecem. O que João diz aqui é que quando uma pessoa se encontra nessa condição de realmente rebeldia contra Deus, sendo um filho de Deus e conhecedor da verdade, João chega a acrescentar dizendo: por esse eu digo que vocês nem orem. Ou seja, não orem para alguém que está conscientemente rebelando-se contra a palavra de Deus. E qual é o remédio, então, para essa circunstância? Há pecados que não são para a morte, ou seja, isso não significa que Deus vai matar verdadeiramente essa pessoa ou vai tirar-lhe a vida, como, por exemplo, Paulo diz dos graus de disciplina em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz que há fracos, doentes e não poucos que dormem, ou seja, Deus pode disciplinar com a morte um filho seu que age assim. Qual é o remédio para isso, então? 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o pecado para a morte é o pecado quando nós, um salvo, conscientemente, em rebeldia contra Deus, não abandona o seu pecado, então Deus o disciplinará com a morte. Espero que você compreenda isso e que jamais isso venha acontecer com você.